Fala galera do sétimo ano, beleza? Vamos para nossa aula de hoje, tá bom? Espero que vocês estejam bem, um bom dia a todos, estejam se cuidando, que esteja tudo dando certo na vida de vocês. Bom, hoje nós começamos aqui com o nosso primeiro capítulo do segundo bimestre, é o capítulo 9, tá bom? O nome do capítulo é Migrações Brasileiras, tá? Mas nós não vamos falar apenas de migrações brasileiras. Então primeiro nós temos aqui, né, o número 1, os movimentos migratórios. Eu peço que vocês marquem todo o capítulo, tá? Todo esse movimentos migratórios aqui, porque é muito importante para a gente poder entender o que é isso. Então, explicando o que é isso aqui. Migrações são os movimentos populacionais de nomadismo, ou seja, a movimentação da população de um lugar para o outro, né? Desde o princípio da humanidade, os movimentos migratórios existem. Migrar significa sair de um lugar para o outro. Quando eu saio do meu lugar e vou para outro lugar, eu estou migrando. E quando nós falamos isso no conceito de escala populacional, ganhou o sentido de migrações das populações, seja ela de um lugar, né, do campo para a cidade, que nós vamos falar aqui também, de um lugar ruim para um lugar melhor, e vice-versa acontece, né? Então, isso tudo é migrar. Bom, beleza. Então, nós temos aqui alguns conceitos para vocês entenderem, né? Imigrante, com a letra I. O que é um imigrante? Um imigrante é aquele que chega em um lugar. Ah, estou aqui com Carlos da Argentina. E aí, Carlos, de onde tu eres? Da Argentina, como ele acabou de dizer, né? Carlos é um imigrante, ele chegou aqui no Brasil. Ele veio da Argentina para cá. O que é um emigrante? É o camarada que sai. Então, para mim, Carlos é um imigrante, com I. Mas para o irmão dele, o outro Juan Alvarez, né? O Juan Alvarez, irmão de Carlos Alvarez, para o irmão dele, ele é um emigrante, porque ele saiu do seu país. Professor, não estou entendendo muito bem. Ah, então eu tenho meu irmão. Meu irmão saiu do país. Ele é um imigrante? Lá no país que ele foi, ele é um imigrante. Aqui, pra gente, pra você, ele é um emigrante. Emigrante, quem sai. Imigrante, quem chega. Beleza? Migrações internacionais, é o que eu estou falando agora, né? Que sai de um país para o outro. Tá? Quando você sai de um país, vai para outro país e vice-versa, você tem migração internacional. O que isso significa? Emigrar, tá? E imigrar, esse conceito de chegada e de saída, ele é válido para qualquer lugar do mundo. Migrações internas. O que são migrações internas? É o que ocorre dentro de um país. Quando eu saio do Rio de Janeiro e vou para Brasília, né? Eu estou fazendo uma migração interna. A música lá do João do Santo, já fala São João, né? João do Santo Cristo. Dizia ele, estou indo para Brasília, nesse país lugar melhor não há. Ele está migrando. Ele está saindo de um lugar e indo para outro, tá bom? No caso, migração interna dentro do país, de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Agora, quando é internacional, aí já ganha status de migração internacional, externa, aí assim vai, tá bom? Migração rural e urbana. O que é a migração rural e urbana? Nada mais é do que o êxodo rural. Quando o camarada sai do campo e vai para a cidade. É um tipo de migração também. E nós temos também a migração pendular. Movimento de pêndulo. Vai e volta. Vai e volta. Seu papai ou sua mamãe provavelmente fazem isso. Eu faço isso. O que é o movimento pendular? É quando você sai de uma cidade e vai para outra trabalhar. E depois você volta. Então você foi e voltou no mesmo dia. Tem gente que trabalha em outros estados no mesmo dia. Vai para um outro estado e depois tem que voltar para cá. Acontece, pode ir. Tem vários trabalhos diferentes, tá bom? Eu saio da cidade do Rio de Janeiro. Eu moro na Pavuna. Bom pra caramba. Saio daqui do Rio e vou para São João de Meriti. É uma troca, é uma outra cidade. E isso é um movimento pendular, tá bom? Eu trabalho em outra escola em Nova Iguaçu. É mais um movimento pendular. Eu vou e volto. As vias têm mão dupla, né? Às vezes, tanto que ela vai, ela volta também, tá bom? Esse é o movimento pendular. Ó. Foi e voltou. Bom, os efeitos das movimentações migratórias.
Primeiro que nós temos aqui, miscigenação. A miscigenação é a mistura entre os povos, tá? Não é mistura entre raças, pelo amor de Deus. A raça é humana, ok? Xenofobia é um outro fenômeno que acontece aqui, mas é um fenômeno ruim, diferente da miscigenação. A xenofobia é repulsa, é o medo do estrangeiro. Medo, entre aspas, né? Preconceito com quem é de outro país. Ah, esses caras daí vêm de outro país pra cá pra poder roubar. O cara não conseguiu oportunidade, acontece isso, é o próximo fenômeno que eu vou falar aqui. Então vai dizer assim, pô, vai vir um cara de outro país, vai disputar emprego comigo. E aí vai voltar pro teu país, vai pra lá, tá ruim, horrível aquilo lá, problema de vocês, né? Meu não. Não vem me atazanar aqui não. Isso aí é um tipo de preconceito com as pessoas que são de fora. O outro foi o que eu falei aqui antes, né? Dei um spoiler pra vocês. Que é a favelização, a marginalização, tá? Ocorre quando o imigrante não consegue emprego no lugar onde ele foi e ele vai viver à margem da pobreza. Então o camarada veio para o Rio de Janeiro, nordestino, por exemplo. Migrações internas, isso é o melhor exemplo. O cara sai do Nordeste e vem para São Paulo, onde tem mais. Chega lá e não consegue emprego, não consegue nada. Ele vai ser o quê? Vai virar um morador de rua. Para comer ele vai ter que, talvez roubar, vai ter que pedir, vai virar um pedinte, vai virar um mendigo, vai virar um futuro ladrãozinho, entendeu? Por quê? Porque ele não teve sucesso. Saiu, veio pra cá e ele fica ali marginalizado e aí ele se torna um marginal, justamente. Beleza. A gente vai aqui para os fluxos migratórios no Brasil e no mundo. Peço para que façam a leitura do texto completa, ok? Então nós temos os fatores atrativos, os fatores que atraem imigrantes. Boa economia, desenvolvimento, oferta de emprego, paz, acredite se quiser, paz, e até mesmo paisagens, tá? Tem pessoas que vão se mudar. A gente mesmo, quando está num momento que a gente pode sair da nossa realidade, a gente vai para um lugar mais calmo, um lugar mais bonito, né? Aqui no Rio de Janeiro tem um monte, e tem pessoas que escolhem um lugar por isso. Imagina, ganhei na Mega Sena. Ganhei, fui lá, acertei 6 números. Então o cara, não vou, né? Vou morar em São João, que é perto da escola. Também não, vou para um lugar bonito, um lugar perto da praia, perto do mar, para viver minha vida lá, Deus dará, ficar quieto na minha, longe de todo mundo. Tchau. Mas é basicamente isso, quando a pessoa tem bastante dinheiro, ela procura os lugares mais bonitos. Os lugares mais bonitos são valorizados também. Então, são esses fatores atrativos. Você ter um lugar bonito, valorizado, você ter um lugar desenvolvido, tá bom? Então vou colocar um país para cada aqui. Boa economia, você pode ir para os Estados Unidos, tem uma economia, a maior economia do mundo. Desenvolvimento, tem os Estados Unidos, mas também tem o Canadá, que é bem desenvolvido, tem a Alemanha, tem Portugal, né, que você não consegue falar inglês, fala português mesmo, né? Tem o fator da oferta de emprego, né? A oferta de emprego é difícil ir para um país que você vai conseguir emprego muito rápido assim. Alemanha, talvez, né? Canadá. O Canadá tá ganhando. E paz, olha, Canadá. Primeiro que vem na minha cabeça por enquanto. E paisagem, nós temos o Brasil, né? Nesse ponto a gente ganha. E nós temos também os fatores repulsivos, aqueles fatores que afastam. As pessoas não querem morar mais naquele local. É justamente o contrário disso aqui. Se um lugar tem boa economia, no fator repulsivo, crise econômica. Venezuela vive crise econômica. Já está um país como exemplo aí. A galera quer sair dali de qualquer jeito. Subdesenvolvimento. Nós somos um país em desenvolvimento e já tem muito brasileiro que não meteu o pé. Imagina se a gente fosse mais subdesenvolvido do que já somos, né? Tem lugares que é bem pior. A gente está vendo agora com essa crise do corona, a questão da caixa econômica, tem lugares no Brasil, a nossa realidade é muito diferente, cara. A gente tem uma criança de 5 anos, tá com o celular na mão, e uma cidadezinha no interior do Pará é um celular para 5.000 pessoas. Uma pessoa tem um celular. Então a gente está muito mal acostumado com o que é o Rio de Janeiro, com o que é São Paulo, com esse Brasil de 2 estados só. Cidades globais, conhecidas mundialmente. Aqui roda muito dinheiro. A gente que não sabe. A
gente é pobre, mesmo assim a gente é pobre, mas a gente vive bem melhor do que muito lugar do Brasil aí. Desemprego, nosso país é um exemplo disso, tá bom? Desempregado, muita gente desempregada. Guerras, aí nós temos, por exemplo, a Síria, a Líbia, Afeganistão. As guerras afastam as pessoas também. Como eu falei, paz, tem guerras também. Ou até mesmo doenças, né? Hoje a gente está vendo aí um exemplo disso, uma crise sanitária, ela causa esse problema, o pessoal sai. Também acrescento aqui para vocês, não vai estar aqui no papel, mas acrescento aqui para vocês, desastres naturais. Esqueci de colocar isso aqui, tá? O desastre natural é um fator repulsivo. Aconteceu. Ninguém estava esperando aquilo ali, aquele furacão passar, o Katrina, por exemplo. Katrina, ele vai, chega, a galera tá lá tranquilona nos Estados Unidos, que vem um furacão desse tamanho, pequenininho. Quando ele passa no Golfo do México, fica desse tamanhão. Aí a cidade inteira acaba sendo devastada e quase ninguém mora mais lá. Primeiro pela destruição, segundo pelo trauma. O pessoal, ó, não quer mais saber daquilo ali. Beleza. Então, vamos falar agora sobre... Ainda estamos nos fluxos migratórios do Brasil e no mundo. Falamos de fatores atrativos e repulsivos. Europa. Falando agora um pouco mais de visão de mundo. Recebe diariamente centenas de refugiados vindos da África, do Oriente Médio. Da África por questões econômicas, tá? Do Oriente Médio também tem questão econômica? Tem, mas muito por causa das guerras que acontecem lá. Brasil. Aí aqui no Brasil nós vamos falar um pouco da história do Brasil em relação a movimentos migratórios. Então nós vamos falar um pouco de movimentos migratórios internacionais e migração interna, tá bom? Tem migração externa e interna. Início, período colonial. Vou ler aqui para vocês. Os governantes incentivavam os europeus a virem para as Américas. E neste caso, os portugueses proporcionaram a vinda dos europeus, né? Eles tinham os contatos, principalmente de italianos, por causa da língua. A similaridade linguística. Não precisava botar a língua para fora, mas vai direto, vai no fluxo, né? E devido a essa similaridade linguística, tá bom? Os italianos, eles acabaram sendo o povo que mais veio pro Brasil. Vieram os espanhóis também, mas os espanhóis de Espanha tinham as suas próprias colônias. Então os italianos vieram mais para cá. Um exemplo que nós temos aí, temos o Palmeiras, né? Antigo Palestra Itália, um clube paulista formado por italianos, né? Isso tudo faz parte aqui do nosso Brasil. E por que deram essa importância? Que no período colonial esses italianos vieram para cá? O que eles vieram fazer aqui? Bom, aconteceu uma coisa chamada abolição da escravatura. E a partir daquele momento, os negros deixavam de ser escravos e passavam a ter que ser remunerados. Os grandes donos das fazendas não contratavam os negros. Os negros trabalhavam de graça. Agora vou ter que pagar? Não. A prioridade da mão de obra, que naquele momento estava mudando, não era uma coisa só de fazenda, a mão de obra começou a ser industrializada, a prioridade foi para o povo europeu. Então, eles atraíam o povo europeu justamente com emprego. Tá aqui, o fator atrativo, eu falei ali em cima, né? Oferta de emprego. Então, a atração do Brasil era isso. Ó, tem muita gente, tem muito espaço, muita coisa para trabalhar. Só que não temos trabalhadores. Tinha trabalhadores, mas eram escravos. Como não tem mais escravo, então não tem mais nada. Temos que chamar, e para poder pagar, eu pago pro branco. Foi isso que, basicamente, a rigor, foi isso que aconteceu. Tá bom? Então aí houve um período chamado de grande imigração, tá? Que vieram povos de vários países da Europa aqui para o Brasil. Também tiveram muitos alemães, tá bom? Os alemães, eles ficaram muito na região sul, onde tem hoje o Oktoberfest, faz parte da cultura alemã, e eles trouxeram isso para cá. Ninguém reclama, né? Bem bom, assim como o italiano e a pizza, né? Todo mundo gosta, a grande maioria pelo menos. Por que os alemães, eles ficaram na região sul? Por causa do clima, tá bom? O clima lá no sul a gente sabe que é um pouco mais frio, bastante, né? E aí se assemelha ao clima europeu. Por isso que a região sul, ela se caracterizou por ter bastante alemães e ter a colônia alemã do Brasil. Bom, período do ouro e do café. O que aconteceu no período do ouro e do café?
nesse período do ouro do café, o que houve foram que os trabalhadores saíram do Nordeste, essa migração foi interna, tá? E foram para o Sudeste, tá? Neste período, até a capital do Brasil mudou. Antes era Salvador e passou a ser o Rio de Janeiro. Os reflexos desse processo migratório são sentidos até hoje. Esse foi o principal fluxo migratório da história do Brasil. Tá bom? Você deve ter um avô, um parente que é nordestino, né? Apesar do Rio ter sido escolhido a capital do país, São Paulo é que foi o maior alvo dos nordestinos. Então, esse processo aqui foi o principal. O café ganha espaço, o ouro principalmente ganha espaço, tá? E a galera abandona o açúcar. O açúcar já não tem mais o mesmo espaço no cenário nacional, nem internacional nesse caso. E aí o ouro ganha espaço e os trabalhadores saem de lá do Nordeste e vêm aqui para o Sudeste. E esses reflexos são sentidos até hoje, porque começou a desenvolver. Outro movimento importante foi devido à expansão da fronteira agrícola, onde mais uma vez os nordestinos, em busca de melhores condições de vida, foram para a região norte do país. Bom, os nordestinos eles acabam sofrendo muito com isso, porque o modelo de agricultura deles foi simplesmente deixado para trás. A questão da cana-de-açúcar foi deixada para trás, abandonaram, tentaram buscar outras vias e aí eles tinham que buscar alguma forma para poder ter emprego de novo. Por isso que saíram muito do Nordeste. Bom, e atualmente o Brasil recebe imigrantes que passam por problemas sociais, políticos, né, problemas graves de crise econômica em seus países. Para eles acharem o Brasil melhor é porque está dando muito ruim no país deles, tá? Então, por exemplo, venezuelanos, haitianos, né, a galera que vem, como o cara que veio o pessoal que vem refugiado lá da Líbia, do Líbano. Então tem que estar muito ruim para poder achar o Brasil bom. Façam os exercícios aí da página 64 e 65. Fiquem com Deus, se cuidem. Tamo junto. Minha bateria tá acabando.